Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mostrou que uma bituca de cigarro pode contaminar o ambiente. Professor Ítalo Braga, que é professor do Instituto Mar, da Universidade Federal de São Paulo, aqui conosco. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. É sempre um prazer poder divulgar os resultados das pesquisas do Instituto do Mar aqui nesse veículo. Professor, uma bituca jogada no mar ou jogada na água de uma maneira geral, quantos litros d'água ela é capaz de contaminar? Segundo resultados aí de uma pesquisa recente realizada com vários pesquisadores aqui do Instituto do Mar, nós chegamos à soma de cerca de 70 litros, né? Então, nós fizemos um estudo e percebemos que uma única bituca pode tornar imprópria algo em torno de 70 litros. Porém, outros estudos já realizados no nosso laboratório levaram a resultados que uma única bituca pode tornar imprópria até 2.000 litros de água, o que é bastante preocupante, considerando que as bitucas estão entre os tipos de resíduos sólidos mais descartados de forma irregular nas praias do mundo. Agora, professor, que tipo de contaminação é química? É uma contaminação química, Heródoto, porque o que acontece? Todo mundo está bastante familiarizado com o fato de que existem várias substâncias tóxicas na fumaça do tabaco. E o que acontece é que os filtros, né, as populares bitucas, elas acabam funcionando como uma espécie de retentor de muitas dessas substâncias químicas. Eu costumo dizer que uma bituca de cigarro lançada no ambiente é como se fosse uma bombinha química, porque ela vai conter, veja bem, a fumaça de cigarro pode conter até 7.000 substâncias químicas, e mais de uma centena delas são tóxicas. E uma parte relevante dessas substâncias vão ficar presas na bituca, que quando é descartada no ambiente, começa a lentamente liberar para o ambiente, seja para o solo, seja para o sedimento, seja para a água, esses contaminantes. E aí causa o que eu poderia dizer que é uma calamidade sobre os organismos vivos que estão ali no entorno. Professor, a gente tem muitas vezes noticiado que alguns animais marinhos morrem e se constata a existência de plástico no estômago do animal. Acontece também com a bituca ou não? Pode acontecer. Inclusive, eu vou aproveitar aqui o espaço nesse veículo, porque, assim, realmente existem muitas matérias que são veiculadas na imprensa dando conta de animais marinhos, né, tartarugas, baleias, golfinhos, que vêm a óbito devido à obstrução do seu trato intestinal por resíduos sólidos, tais como o plástico, lembrando que a bituca também é um tipo de resíduo sólido. Mas isso realmente é muito comovente, é muito triste e não deveria acontecer. Mas, do ponto de vista ambiental, a gente tem problemas ainda muito mais graves que afetam pequenos organismos vivos que vivem na água do mar, por exemplo, o plâncton, eu acho que o ouvinte já deve ter escutado falar, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Então, o estrago é grande quando nós vemos a morte desses grandes animais. Mas o estrago é maior ainda na medida em que esses pequenos organismos, dos quais todo um ciclo ambiental, todo um ciclo ecológico depende, são maciçamente afetados por esse tipo de contaminação. Agora, professor Ítalo Braga, é por isso que mas é por isso que algumas cidades do mundo, por exemplo, proíbem o fumo na praia, porque as pessoas fumam e depois jogam a bituca no mar? Exatamente. Recentemente, inclusive, você está super bem atualizado. Recentemente, em Barcelona, eles adotaram 2 novas legislações que me pareceram bastante interessantes. A primeira delas é que ficou proibido fumar, consumir produtos fumígenos, né? Todos os derivados de tabaco, não só esse cigarro convencional, nas praias da cidade de Barcelona. Então, lá está proibido fumar e o infrator vai estar sujeito à autuação caso desrespeite a regra. Uma outra legislação bastante interessante, Heródoto, que eles colocaram em vigor na Espanha, é que agora uma parcela do custo da coleta de lixo vai ser atribuída às empresas que vendem cigarro.
Ora, vejam bem, quem paga a coleta de lixo nas cidades, seja nas praias, seja na zona urbana, são os impostos, né, dos munícipes. Então, as prefeituras geralmente têm uma taxa de limpeza pública, que é um imposto que é recolhido das pessoas para custear esse serviço. Só que na medida em que tem se encontrado que uma parcela significativa desses resíduos são bitucas, me parece nada mais justo do que transferir essa conta para a empresa que ofere lucro com essa atividade. E na Espanha eles fizeram isso. Estão cobrando uma taxa de limpeza pública das indústrias de tabaco. Espero que esse exemplo seja seguido em outras cidades do nosso país. Professor, abusando do seu conhecimento científico, Ana Luísa Bessa. Professor, bom dia. Eu e o Heroto, a gente comentou agora há pouco sobre um grande aumento daquelas bolachas do mar no litoral aqui de São Paulo, na praia do Itararé, em São Vicente. A gente queria te perguntar se você sabe o porquê desse aumento, o que causa esse aumento do animal aqui nas praias. Olá. Claro, eu sou biólogo de formação, embora eu trabalhe com contaminação, então acho que eu posso ajudar um pouco o ouvinte a entender. Veja bem, existem várias espécies que habitam aqui o nosso litoral paulista e elas têm ciclos reprodutivos que variam ao longo do ano, né? Além desses ciclos reprodutivos, você tem alguns aspectos ambientais, locais, que podem influenciar tanto no desaparecimento como no aparecimento maciço de algumas espécies, né? Então, no caso das bolachas, provavelmente trata-se aí de um período sazonal da sua reprodução. Um outro aspecto relevante é que, eventualmente, esses organismos eles vão estar lá durante todo o ano. O que acontece nesse período é apenas que eles sobem para a região da praia, onde se tornam visíveis pela população. Existem algumas praias aqui no litoral paulista, onde eu costumo mergulhar, e que nós não vemos bolacha da praia na região da orla, na região onde o turista frequenta. Mas na medida em que a gente adentra alguns metros mar adentro e vai mergulhar, a gente vê os fundos cobertos por esses organismos que, a propósito, são lindos. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço. Professor Ítalo Braga, professor do Instituto Mar da Universidade Federal de São Paulo. E aí, uma bituca de cigarro pode contaminar até 70 litros de água de um estudo do qual ele participou.